Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Muito bem, Manhã Cidade de volta, 8 horas e 23 minutos. E como forma, né, de preparativos, digamos assim, né, Mário Flávio? Para o nosso debate com os candidatos à presidência da OAB Caruaru, a gente começa hoje uma série de entrevistas. Hoje a gente recebe o candidato a presidente da OAB Caruaru, Jean Grunberg. Vocês podem participar dessa entrevista, mas Renata, mais voltada para advogado? Não é bem assim, né? Porque essa categoria tem uma grande influência na nossa sociedade, principalmente em relação aos assuntos jurídicos. Então, a gente garante que é um tema pertinente para toda a sociedade. Tem um objetivo para a classe? Tem. Mas o assunto é super importante, por isso que a Rádio Cidade está abrindo esse espaço, né, Mário Flávio? Isso mesmo, Renatão. Mande mensagem aí, 998780997. Eu participo na nossa live do YouTube. A gente começa dando bom dia, tá, doutor Jean Grunberg, que ele pode apresentar a sua vice que está ao seu lado. E já comece, né, respondendo por que o seu nome para ser presidente da OAB Caruaru. Bom dia, Renato. Bom dia, Mário. Bom dia, minha amiga e companheira Tereza Tabosa, minha vice. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Eu fico muito feliz. Bom dia aos meus amigos que estão aqui da chapa Efigênio, Felipe Villanova, Carolina Grunberg, que está aqui com a gente. Antes de mais nada, mandar um abraço para os meus amigos Adolfo e Rodolfo pela oportunidade e dizer para vocês o quanto eu estou feliz aqui de estar participando desse processo. E parabenizar vocês por Renan, né, que passou no vestibular da SES em quarto lugar. Tá de olho no voto dele, né? Entendeu? Não vai poder votar ainda. Quem sabe futuramente será, né, nosso aluno, entendeu? Então, fico muito feliz por vocês, Obrigada por essa conquista. Pela lembrança, Obrigado. É uma conquista não só dele, mas de vocês também. A pergunta é muito interessante, Renata, porque na realidade nós recebemos um apelo dos nossos colegas advogados, com alto nível de insatisfação com os caminhos e as posturas e a omissão, né, que a OAB vem tendo em relação ao dia a dia da advocacia. Então, num patamar desse, a gente não podia ficar omisso, a gente não podia não atender a esse pedido, tanto eu quanto Tereza, para ter uma campanha propositiva, ter uma campanha voltada para a advocacia como um todo, de Caruaru e região, para enfrentar os graves problemas que a advocacia está tendo ao longo desses últimos anos. Né? Dificuldade de acesso ao judiciário, fechamento das diretorias cíveis, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho do jovem advogado, a dificuldade da mulher advogada de ter uma igualdade de condições no exercício da sua profissão, dificuldade do advogado idoso na assimilação do processo judicial eletrônico. Então, todas essas questões relacionadas também aos nossos advogados, que são pessoas com deficiência, entendeu? Que a gente nunca viu sequer isso ser tratado no âmbito da OAB. Então, a OAB precisa ter novos rumos e novas ideias, ou seja, a gente precisa encontrar o caminho que a OAB tinha lá atrás, né, e que hoje, ao longo do tempo, isso foi abandonado. Ou seja, uma OAB que é um órgão de classe. A gente precisa lembrar que a OAB é órgão de classe, Mário. Tá certo? A OAB não é um órgão voltado para eventos, a OAB não é um órgão voltado para diretamente para ser uma instituição de ensino superior. A OAB não é uma fábrica de selfies, a OAB não é um clube de desconto. Então a gente precisa entender qual é o verdadeiro papel da OAB. Veja, essa seria a principal crítica à atual gestão, na sua opinião. Eu pergunto isso porque quando eu entrei no meio jornalístico, eu não entendia muito de direito eleitoral. E acabei tendo que conviver, porque como eu fui para o jornalismo político, o jornalismo político é muito atrelado à questão jurídica, e você tem que entender um pouco de direito. Não feito vocês, né? Mas a gente vai ver lei, entende o que é a peça, a nomenclatura, enfim, o juridiquês, né? Para explicar para o povo, que o povo que vai ler ou entender nossas matérias, nós temos que explicar o mais fácil que tiver para o povo. E eu lembro que a gente chamava alguns determinados advogados várias vezes para uma entrevista, daqui a pouco o cara recebeu a notificação da OAB. Olha, você não pode estar indo direto para a rádio. Eu ficava sem entender essa história.
Até teve um advogado que ele mostrou só, foi notificado porque deu entrevista 3 vezes à toa. E danou-se, é proibido dar entrevista. Mas sério que era a exposição excessiva do advogado, não podia, porque acabava gerando um cunho de promoção pessoal para ele. Essa seria a principal crítica que você vê hoje na atual gestão? Você é uma candidatura de oposição? Eu acho que nós, como candidatura verdadeira de oposição, que as outras candidaturas não são de oposição, porque pertencem ao mesmo grupo político que está na OAB Pernambuco há mais de 20 anos e em Caruaru há 9 anos, e que recentemente racharam por uma briga de egos. Tá certo? Então, o que acontece? A gente entende que a OAB não pode ser um órgão voltado para interesses específicos e pessoais, ou de uma pessoa ou de um grupo. A OAB precisa falar e precisa defender as prerrogativas e o direito de toda a advocacia. Não existe uma OAB de lado A, uma OAB de lado B. Existe uma OAB. Passado o período eleitoral, essa questão tem que ser deixada de lado e o presidente da OAB e sua diretoria e seus conselheiros precisam tratar a advocacia como um todo. Então, o que acontece hoje em dia com a nossa OAB Caruaru? Ela é direcionada para um grupo de advogados, não há liberdade para que se possa ter atividades dentro desse grupo, porque é tudo muito direcionado na pessoa do atual presidente. E quando você falou de exposição, eu acho que o primeiro a ser notificado deveria ser, efetivamente, essas pessoas que têm um nível de exposição tremenda. Todos os dias você vê entrevista, você vê em redes sociais, você vê uma exposição absurda. Então, até a gente percebe que a instituição OAB ficou no segundo plano e as pessoas que estão à frente da OAB, seja aqui, seja no Estado, elas têm um destaque maior do que a própria instituição. Então, isso não pode acontecer. A gente precisa trazer a OAB para aquilo que ela é. Eu conheci a OAB, Mário e Renata, na década de 80, na década de 70, meu padrinho, ele foi presidente do Conselho Federal da OAB, Herman Assis Baeta. Então, eu era pequeno e via a luta que ele tinha pela advocacia, pela democracia, pelo Estado de Direito, pelas pessoas, pelo cidadão. Então, o que eu vejo hoje é uma grande crítica que a gente faz. Por quê? Porque a OAB tomou outros rumos. Ela hoje é muito mais uma OAB festeira, é muito mais uma OAB que produz eventos internamente, não permite que os advogados que estão lá nas comissões, o jovem advogado, tenham um mínimo de autonomia, porque eles não têm, tá certo? Então tudo passa por uma situação de ego, de uma situação de centralizar em determinadas pessoas. Por quê? Porque os objetivos não são de toda a advocacia, são objetivos específicos de um determinado grupo. A gente, quando fala em categoria, em classe, né, o objetivo, eu acho que a utopia de determinadas profissões é que todos estejam unidos em prol da profissão. A gente vê muito isso na medicina. Né? Os médicos, por mais que um pense de uma forma, outro pense de outra, mas na hora que tem algo que mexe com um médico, todo mundo abraça a causa. E o que a gente vem percebendo na OAB é que não é bem assim. Né? As candidaturas elas têm que existir para que os mandatos sejam renovados, mas o que a gente observa são muitas críticas. Hoje, né, o senhor já elencou algumas aí, mas o que o senhor, sendo eleito presidente da OAB Caruaru, vai, a partir de agora, é assim, que não quer mais ver no que está sendo realizado no momento? Renata, eu acho que o primeiro ato, tanto o meu quanto o de Tereza, é abrir a OAB para toda a advocacia, certo? As comissões... O que é que acontece hoje? Hoje acontece, as comissões são formadas a partir, muitas vezes, de jovens advogados, de estudantes, que passam pelo crivo lá da diretoria para dizer, você vai ser o presidente, você vai abordar determinado tema e as coisas que você decidir lá na comissão, elas não têm eficácia, você vai ter que submeter aqui à vontade dessa diretoria. Primeiro ponto. As comissões não têm liberdade para escolher seus dirigentes, certo? Eu participo de uma comissão e simplesmente lá vai vir uma pessoa que vai ser escolhida pela diretoria para dizer ele é o presidente e muitas vezes o restante do grupo acha que nem perfil para isso ele tem. Por quê? Porque isso termina sendo um jogo, tá certo, eleitoral. Né? A gente fala tanto, né, dos políticos em geral, mas na realidade termina tendo a mesma prática. Então, a proposta da gente as comissões elas vão decidir, tá certo, por mandato de 1 ano, tá certo, quem serão seus dirigentes, quem vai ser seu presidente, seu vice, seu secretário. Elas vão ter autonomia para abordar que trabalho vai fazer. A mulher advogada, comissão da mulher advogada, que é uma comissão obrigatória.
tem que se trazer quais são as necessidades da mulher advogada. Eu não estou falando de... Então seria um outro pleito para escolher essas não, pessoas? Internamente eles vão chegar lá. Dentro do grupo. E aí olha, o presidente vai ser fulano de tal, a gente pode sugerir, é óbvio que a gente vai sugerir, mas eles é que vão ter esse poder de decidir. Por outro lado, dar visibilidade a essas pessoas. Eles estão trabalhando por isso. Hoje eles não têm visibilidade. A visibilidade é de uma pessoa. Qualquer evento que tiver, você vai ver lá a mesma pessoa. Tá certo? Então, esse é o ponto 1. O ponto 2, transformar a OAB num órgão de classe defensor de toda a categoria. Então, você vê hoje. Você já viu aqui, se tratando nos programas de vocês sobre as dificuldades da mulher advogada. Você já viu aqui se tratando das dificuldades daquela pessoa que tem, do PCD, que tem dificuldade de acessibilidade. Se discutiu alguma vez que muitas vezes no fórum não tem acessibilidade, que na própria OAB não tem acessibilidade, que numa delegacia de polícia não tem acessibilidade, tá certo? Que os advogados criminalistas não têm condições de exercer o seu trabalho adequadamente, porque se esquece que a delegacia também é um ponto de trabalho, que no INSS também é um ponto de trabalho, que o jovem advogado precisa ter uma inserção no mercado de trabalho. Não adianta, Renata, estar fazendo cursos e mais cursos se ele não tem um acompanhamento nesse início de carreira. Não adianta também ele sair da faculdade, faz o exame de ordem, aí tem o day after. E aí, o que eu faço agora? Certo? Então a OAB precisa chegar junto dessa pessoa, desde que ele já está no 9º e no 10º período. Nós estaremos lá no 9º e no 10º período nas instituições de ensino, e nossa chapa é muito importante, porque nós todos somos advogados, mas temos também advogados que são professores. Minha vice é professora, Felipe Villanova, que está aqui, é professor, eu também sou, só que nós somos professores que exercem a advocacia. Então, com esse olhar, com a realização de oficinas, então todo um trabalho, desde que ele já está no 9º, 10º período, para ajudar, porque eles, às vezes, o que é que eu vou fazer? Eu vou ser generalista, eu vou ser criminalista, eu vou fazer empresarial, não vou fazer... Eles precisam desse apoio. Recentemente, eu acho que não tem nenhum ano, chegou um escritório aqui de advocacia com esse trabalho voltado para o jovem advogado, ali perto do Posto Avenida, ali por trás, eu esqueci o nome. Eles têm um escritório e tem tipo uma escola para isso, é uma iniciativa deles. Né? Ou seja, essa questão do jovem advogado é algo gritante mesmo. Exatamente, é o escritório Costa e Marinho, tá certo? Que inclusive nos apoia. Eles têm um instituto, tá certo? A gente tem um trabalho muito bacana, eles têm um trabalho muito bacana e eles, justamente identificando esse perfil na nossa candidatura, eles não tiveram dúvida na hora eles estão nos apoiando. Por quê? Porque eles entendem o que eles estão fazendo lá. Na realidade, por que eles estão fazendo? Para ser feito dentro da OAB. É porque justamente a OAB não faz. Então há essa lacuna em torno da OAB e eles viram a necessidade disso. E nós faremos isso em parceria com eles, mas para toda a advocacia. Então é muito importante a gente ter o advogado, o jovem advogado, tudo bem, mas ele está na universidade. Vai sair da universidade, a OAB começa a monitorar isso, dá subsídios para isso, comparece à instituição de ensino superior, depois ele vai fazer a mentoria com ele, ou seja, oficinas, porque muitas vezes, como é que eu faço isso? Ele não sabe fazer às vezes. Então a gente precisa, por quê? Porque existe uma deficiência, querendo ou não, muitas vezes na formação prática. Sim, tá certo? E isso acontece com todas as profissões. Né? Então, o que a gente precisa entender é a inserção desse advogado. Não é simplesmente dizer, eu vou fazer um curso disso, eu vou fazer um curso daquilo. Claro, a pós-graduação é essencial, mas é um processo. Se a gente não entender a formação como um processo, a gente vai continuar fazendo o que eles estão fazendo hoje, que é muito mais oba-oba do que propriamente, tá certo, trazer elementos para que o jovem advogado possa ter essa inserção no mercado de trabalho. E se sentir representado, porque vocês só podem exercer a profissão com o exame da ordem, né? Então, o que é que essa ordem vai oferecer para essas pessoas também? Porque pelo que eu estou observando aqui na nossa conversa, na prática, no dia a dia, na atividade do advogado, vocês estão se sentindo meio soltos, digamos assim. Sem dúvida alguma. Eu acho que a ordem é muito falha, tá certo? No sentido desse dia a dia da advocacia. Né? Eu já encontrei várias vezes ex-alunos meus voltando do fórum altamente desanimados, porque não conseguiram, arrasados. 2 deles eu peguei, vamos voltar agora. Voltamos lá e eu consegui que fosse despachar lá. Não, mas a juíza disse que eu não podia entrar. Como assim você não podia entrar? Você vai entrar, meu amigo. Acostume-se que essa coisa de entrar na sala do juiz, mesmo sem ter ser autorizado. Por quê? Porque nós temos essa prerrogativa. Não que a gente vai ser deselegante, vai desrespeitar a autoridade, não. Mas é preciso que a autoridade entenda que a prerrogativa do advogado é, inclusive, de ser atendido. Olha, ele fala nessas prerrogativas.
quais seriam as que hoje mais o advogado não consegue exercer, na sua opinião, na opinião de vocês da chapa, e também o que vocês iriam fazer para que as prerrogativas sejam atendidas? Acho que o primeiro ponto, acho que Tereza concorda comigo, é a questão do acesso do advogado, tá certo, aos mecanismos do judiciário, de impulsionamento judiciário. Hoje nós temos uma centralização das diretorias, tá certo, na região metropolitana do Recife, onde não há sequer atendimento. Então, hoje nós temos que utilizar um balcão virtual que não funciona, nós temos que usar um canal de WhatsApp que não funciona e nós temos que usar um e-mail que as respostas são sempre padronizadas. Então, por exemplo, eu tenho que despachar um processo com uma urgência maior, ou eu consegui despachar com o juiz e eu preciso justamente que se concretize aquela ordem do juiz e eu não consigo, tá certo, que, por exemplo, o expediente, o mandado, a ordem judicial seja expedida rapidamente. Por quê? Porque a gente não tem acesso. Por outro lado, o grande objeto de trabalho do advogado, que é o diálogo com a magistratura, é o diálogo com o Poder Judiciário, a gente está sendo cerceado por essas medidas que vêm sendo tomadas ao longo do tempo. Eu digo o seguinte, eu estou esperando o dia que eu saio do escritório, vou ao fórum, quando chegar lá vai ter uma placa atendimento online, o fórum vai estar fechado. Me parece que o caminho, isso não está muito longe de acontecer. Por essa prerrogativa, eu acho que, sabe, Mário, eu acho que é fundamental, porque ela envolve todo tipo de advocacia. Todo tipo, a advocacia civil, a advocacia trabalhista, a advocacia de consumidor. Então, a gente não tem esse acesso ao judiciário. Essa é a principal que está acontecendo. Por outro lado, nós temos um processo eletrônico que é um espelho do processo físico. Deixa eu explicar isso para vocês. Eu tinha um processo de papel, foi digitalizado e eu tenho um processo eletrônico. E esse processo eletrônico, ele na realidade é um espelho desse físico, ou seja, na hora que eu entro lá com um processo que precisa ir para o juiz, precisa de um servidor lá que aperte um botãozinho para dizer concluso. Concluso é para entrar na caixinha lá do juiz para ele despachar. Com a inteligência artificial que a gente tem hoje, com os robôs, por que eu preciso de um funcionário para fazer isso? Então você fica mendigando, o nome é esse, para alguém apertar o botão. Tá certo? Você fica mendigando, pedindo lá, pelo amor de Deus, para alguém cumprir um determinado despacho. Os alvarás, que são fundamentais para a gente, tá certo? Eu tenho alvará para ser expedido, já faz 5 ou 6 meses. Alvará é verba alimentícia do advogado. Tem colegas nossos que vivem exclusivamente, tá certo, dos honorários de sucumbência, que são os honorários dos processos. E eles não conseguem receber, uma demora absurda, e não tem a quem recorrer. E quando a gente chega lá para reclamar, diz, está muito recente, tem uma ordem cronológica, tem que aguardar. Como assim aguardar? A minha família não tem como aguardar, tá certo? Para poder fazer a feira. E tem muitos advogados que dependem disso para poder pagar a escola dos filhos, para poder fazer a feira, etc. Então, acho que esse problema dessa relação com o Poder Judiciário, ela precisa ser repensada e nós precisaremos abrir uma nova pauta de discussão. Ninguém fala no valor das custas processuais, que são elevadíssimas em Pernambuco. Ninguém fala que com a pandemia foi reduzido o horário de atendimento da justiça. Tá certo? Nós tínhamos um atendimento... E não voltou mais não? Não, o horário que nós tínhamos era manhã e tarde. Hoje nós temos só até 13 horas. Depois fecha. Tá certo? Em outros estados, eu fiz audiência no Rio Grande do Sul às 8 horas da noite. Tá certo? Então, que acesso é esse? Então, a gente precisa... Você já viu, alguém veio aqui para falar para vocês que o fórum teve a redução no seu horário de atendimento? Não. Por quê? Porque é uma OAB passiva. É uma OAB que foi omissa na mudança, inclusive, relacionado a essa mudança das diretorias do juizado, criminal, família e civil, concentradas lá remotamente na capital. Houve audiência pública em Caruaru, ninguém disse absolutamente nada dos que estão na gestão da OAB Pernambuco e nos que estão na gestão aqui de Caruaru. Muito bem, 8 horas e 41 minutos, vamos dar uma pausa agora. A gente está recebendo o Dr. Jean Grunberg, que é um dos candidatos a presidente da Ordem dos Advogados aqui em Caruaru. Vocês podem tirar dúvidas, 998780997. No próximo bloco a gente vai dar uma passada nas mensagens, tá bom? Vamos de intervalo, daqui a pouco a gente volta. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil.
cardápio sofisticado em almoço e as melhores pizzas você vai encontrar no restaurante Pizzaria Varanda, atendendo de segunda a domingo, das 11 da manhã às 11 da noite, com delivery. Nossa pizzaria com todos os sabores e as melhores massas da região. Sem falar do delicioso sushi. Funcionamos também em Garanhuns. Restaurante Pizzaria Varanda, Avenida Portugal, 976, Bairro Universitário. Nosso WhatsApp 81 99980 8707 e nosso Instagram @Varanda Caruaru. Associando-se ao SISMUC Regional, você garante acesso a uma ampla rede de serviços essenciais para o seu bem-estar e segurança. Dispomos de serviços jurídicos, odontológico, clínico, nutricionista, fisioterapia e outros especialistas, além de convênios para melhor atender ao servidor. Tudo isso com a qualidade e a confiança que você merece. Não perca tempo. Associe-se hoje mesmo e cuide do seu futuro. SISMUC Regional. Trabalho e luta. WhatsApp 81 999 47 0737. Quando a criatividade tem espaço na sala de aula, o ensino se transforma, o aprendizado fica mais leve e nos leva mais longe. É assim no SESI. Ensino de referência do fundamental ao médio, com formação técnica, programa bilíngue e robótica como matéria curricular. Professores altamente qualificados e alto índice de aprovação no Enem. Vagas limitadas e matrículas com valor promocional até 25 de outubro. Ligue 0800 600 9606. O SESI transforma. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade 8h44. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. 8h45, estamos de volta. Hoje a gente recebe o Dr. Jean Grunberg, um dos candidatos à presidência da OAB Caruaru. Nossa entrevista segue até às 9 da manhã. Tem muita mensagem aqui no YouTube da Rádio Cidade. O João Torres diz: bom dia, voto 208 para a advocacia voltar a ser respeitada. A Elitilde Melo, renova Caruaru, renova OAB. A Natália Oliveira está aqui também. O Pedro Tabosa, Marilda Gama. Bom dia a todos, renova OAB. Rafael Oliveira, vamos renovar. O Cláudio Roberto está aqui também. A Débora Santana. Rapaz, estou precisando de óculos hoje, gente. A Amanda Soares. Depois dos 40, a visão foi por água abaixo. Mas tem muita mensagem aqui. A Laiana também. A Débora Santana, Rodrigo Tabosa, Carlos Cássio. Muita gente aqui, viu? Olha, aqui quem manda mensagem, Rômulo Lira, diz: doutor João e doutora Tereza, a verdadeira mudança. Manda mensagem aqui. Tem aqui uma pergunta do Rafael Valença. Gostaria de saber como o doutor João vê o rompimento entre os grupos de Fernando Júnior e Felipe Sampaio, que caminhavam juntos até por um pouco tempo. Ele vai responder já já essa pergunta, tá? Doutor Jean Grunberg Tereza Tabosa representa os verdadeiros anseios da advocacia. É o Niverson Moura, advogado. Olha que grande Niverson, um abraço para ele. Também o Edinaldo Emerson. Doutor João e doutora Tereza representa advogados. O pensamento da diretoria do Agreste é um atestado da falta de zelo da gestão com a advocacia militante. A opinião dele aqui. Já a gente lê mais mensagens, vamos seguindo aqui, vamos responder essa pergunta do ouvinte aqui, né, o Rafael, sobre o rompimento de Fernando Júnior e Felipe Sampaio. Ele quer saber a sua opinião. Rafael, na verdade, o que acontece? A gente precisa, eu acho que tudo tem um contexto e tem que ter história, né? A gente não consegue compreender o momento atual se a gente não entender o passado para que a gente possa mudar o futuro. Então, consequentemente, a gente precisa entender que tanto um grupo de um como um grupo de outro sempre foram um grupo só, certo? Ao longo desses anos,
Tanto é que um foi presidente, o outro foi vice, depois houve, né, um apoio nesse sentido e tem assento na OAB de Pernambuco. Então, nessa gestão, o que aconteceu? Recentemente, eles tiveram uma ruptura por questões, briga de egos, questões, eu acho, muito mais relacionadas a posicionamentos e questões de cargos, etc. Mas eles tentam agora demonstrar, por exemplo, um lado tenta demonstrar que é a oposição, quando na verdade não é. Nós estamos aqui diante de uma coisa muito clássica, que é um grupo só, que esse grupo foi omisso, totalmente omisso, junto com a OAB de Pernambuco, em relação às mudanças que aconteceram nas diretorias do Agreste. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça comprovou documentalmente que a OAB tinha reuniões com a OAB de 15 em 15 dias sobre essa transição para essa central remota, tá certo? E simplesmente a OAB Pernambuco e a OAB de Caruaru foram silentes em relação a isso. Tanto é que eles não tocam nesse assunto. Por quê? Porque foi uma briga de egos. Então a gente tem, na realidade, duas faces, Mário, da mesma moeda. Então, quem se apresenta hoje como oposição não é oposição coisa nenhuma. Porque se vocês pegarem, inclusive, resgatando aí nas redes sociais desse pessoal, vocês vão ver que eles estavam juntos, estiveram juntos durante esse tempo todo. E outra coisa, Caruaru tinha conselheiros lá na OAB Pernambuco. E esses conselheiros não defenderam a advocacia? Ou simplesmente baixaram a cabeça e foram realmente omissos? Não, tá certo, sem querer, muitas vezes, criar um embate, tá certo, com o Poder Judiciário. E a gente sabe os motivos, ou seja, de não criar, tá certo, uma mácula em relação a esse relacionamento que eles têm. Mas quem está à frente de uma OAB estadual, quem está à frente de uma subseccional tão importante como Caruaru, que tem mais de 3 mil advogados inscritos, precisa ter coragem. Coragem para chegar com elegância, com elementos fundamentados e dizer, não, Tribunal de Justiça, isso vai prejudicar a nossa advocacia. Isso vai prejudicar a advocacia num todo, não é só da capital, não. Do interior foi muito, mas a capital também está sendo prejudicada. Então, essas duas candidaturas que se colocam hoje, lado A e lado B em Caruaru, e a outra que o atual presidente lança no Estado, elas sempre estiveram juntas com o status quo existente até então. Veja, a sua candidatura, ela foi lançada, a gente até conversava, foi muito assim, em cima da hora. E pela primeira vez eu cobri essa eleição da OAB já algumas eleições, temos três candidaturas aqui em Caruaru, né? Qual a principal diferença desse grupo que está aqui para as outras duas candidaturas? Esse grupo que está aqui são de advogados que exercem a advocacia, estão no dia a dia dos balcões do fórum, estão no dia a dia das delegacias de polícia, estão no dia a dia do INSS, estão no dia a dia da Justiça Federal, que vivenciam essas dificuldades, que estão lá trabalhando no PJE todos os dias e vendo as dificuldades que tem, e é um grupo que tem coragem de dizer não ao que está sendo feito com a advocacia. E o que eu digo, Mário, essa é a principal diferença. Por outro lado, nós temos uma total independência em relação a isso. A gente pode dizer isso com a maior tranquilidade do mundo. Porque o compromisso nosso é com a advocacia. Você vê que tem um candidato hoje de oposição, que o compromisso dele é com a candidata de Recife. Ele diz literalmente, meu compromisso é com fulana de tal. Eu tenho compromisso com a advocacia e esse grupo tem compromisso com a advocacia. A gente apoia Almir Reis e Fernanda Rezende no Estado porque entende que é preciso haver pluralidade, é preciso haver rotatividade. Não pode o mesmo grupo ficar no poder 18 anos, tá atuando como se aquilo ali fosse a casa deles. Aquilo é a casa da advocacia e a grande diferença é essa. Olha, o Pedro manda mensagem aqui, quem conhece sabe, Tereza é esse nome de excelência. E sempre foi uma mãe excelente, uma esposa excelente, uma avó excelente, uma amiga excelente, uma professora excelente. Tem várias excelências aqui. A vice. Pegando essa fala aqui do Pedro, né, vocês sendo eleitos, né, como seria essa divisão de gestão, não só com a candidata a vice Tereza, mas também com a diretoria, né, para que aconteça a divisão do poder? Primeiro que o nosso grupo, até as nossas plataformas são todas construídas com a participação de todos. Então, nós temos lá representantes. Esse grupo é uma renovação de fato. Esse grupo, ele trata as questões de modo participativo. A minha vice, Tereza, não vai ser uma figura meramente ilustrativa e colocando ela veio aqui pelo fato de ser uma mulher fantástica, uma avó incrível, tudo isso que eu assino embaixo, mas é porque ela é
uma profissional gabaritada, ela tem a experiência da docência, ela tem a experiência da advocacia. E ela vai ser uma pessoa fundamental, tá certo? Na decisão e na tomada de políticas que a gente vai estabelecer para o nosso advogado. Eu até gostaria que ela desse uma pequena palhinha rapidamente nesse sentido para falar como ela se sente participando dessa chapa. Você está ligado aí o microfone, se tá? Bom dia, doutora. Bom dia. Tá pra cima, tá ok. Tá ligado, tá sim. Agora sim. Bom dia Renata, bom dia Mário, bom dia colegas, bom dia a todos que nos escutam. De fato, eu não nasci para ser coadjuvante. Quem me conhece sabe exatamente que eu não nasci para ser coadjuvante e já entende isso e respeita isso muito bem. Nós, desde que decidimos encampar essa luta da advocacia, nós sabemos que vamos trabalhar ombro a ombro, lado a lado, e que cada um terá a sua participação, de fato, nessa luta da advocacia. E, aproveitando uma fala de Jean aqui, o advogado ele atua como interlocutor do jurisdicionado. Veja, então imaginem um canal de comunicação com ruído, um canal de comunicação que não atua eficientemente. Imagina esse microfone, por exemplo, né, se a gente não conseguisse falar e essa comunicação se realizasse de forma efetiva. Então, o que acontece hoje, o que vem acontecendo desde muito tempo, é que esse canal, hoje, ele não é suficientemente eficiente para fazer esse diálogo entre o jurisdicionado e o o judiciário. Então, imagine vocês... Jean teve uma fala aqui interessante, que a gente caminha para o fechamento do judiciário. Fechamento em que sentido? Não é fechamento, o judiciário, enquanto poder, vai existir sempre, mas é fechamento das portas, é fechamento do acesso. Então, quando a lei diz que o advogado é essencial à administração da justiça, esse termo de essencial, ele precisa ser tratado com a seriedade devida. Então, vejam, o advogado que não se sente essencial, de fato, ele precisa repensar na sua atividade. Tá? Então, resumindo, vocês estão com dificuldade para trabalhar? Muita dificuldade. Muita dificuldade. Assim, eu tenho 30 anos de advocacia, Renato e Mário, e eu nunca vivenciei algo nesse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta pegando nesse gancho. Vocês são extremamente experientes, imagino que está chegando agora. Vou fazer uma pergunta pegando nesse gancho aí. Veja, vocês falaram essa dificuldade aí, e ao mesmo tempo vocês batem na questão. Nossa chapa são pessoas que atuam diariamente. Aí falou das várias áreas. E como é que vocês iriam conciliar o trabalho diário com a gestão da OAB? Isso é muito fácil, meu amigo. Sabe como? Participação e delegação. Certo? Nós somos um grupo. Veja, nossa chapa tem 63 componentes. Certo? São 63 pessoas que são formadores de opinião, que são advogados que exercem a advocacia e são pessoas extremamente capacitadas e competentes. Tanto aqueles mais experientes, com a força do jovem que vem com a gente, essa é uma mistura fantástica. Então, assim, eu não preciso dar expediente todos os dias lá na OAB, Mário, tá certo? Porque eu exerço a advocacia. E a ordem é para isso, é para aqueles que exercem a advocacia, para a advocacia como um todo. Então, se a gente fizer um paralelo, daqui a pouco a gente vai ter o quê? Profissionais da OAB, como existem profissionais políticos, tá certo? O que a gente tem que evitar é isso. Não pode ter lá um cara que vai ser um profissional da advocacia. Se for por isso, contrata um executivo no mercado, amigo, tá certo? E bota lá. Tá certo? Mas justamente por quê? Porque o cara não vivencia. Quando ele não vivencia a advocacia, ele se afasta daquilo que são os verdadeiros fundamentos, que é a defesa, a defesa das nossas prerrogativas de modo irrefutável, tá certo? Tá lá no dia a dia. E aí eu transformo aquilo num caminho, muitas vezes, que é um caminho pessoal, é um caminho para outras realizações. Recentemente nós tivemos aqui uma grande discussão, que é a criação da 6ª Vara Cível aqui de Caruaru. Tá certo? Um trabalho muito importante em razão da omissão e da lacuna da atual gestão. A associação comercial ela foi lá,
de modo Falou sobre isso preciso, hoje, utilizando os fundamentos. Veja, Caruaru, a última criação de vara civil em Caruaru foi em 1997, foi a 5ª vara civil. De 1997 até agora, nós tivemos um crescimento populacional de aproximadamente 60%. Vai lá, os dados estão lá no Banco Mundial. Caruaru tem um ambiente de negócios hoje completamente diferente do que é o ambiente de negócios de 1997. Caruaru tem uma complexidade negocial muito grande. Ora, um ambiente de negócio favorável exige um judiciário célere, rápido e preparado. Vocês veem, por acaso, uma vara empresarial em Caruaru? Nós precisamos de uma vara empresarial. Nós precisamos de mais 3 varas cíveis, pelo menos. Varas de família, né, Jean? Varas de família, inclusive. Aí chega a OAB agora, tá certo? E diz, não, fomos nós que fizemos isso. Não foi. Fizeram um ofício genérico, tá certo? Nem vara civil falando, e agora tenta, tá certo, navegar e pegar essa onda para dizer que foi a OAB, a subseccional daqui que fez isso. Foi a SIC, num trabalho preciso, indo lá no tribunal e dizendo isso claramente. Olha, Muito aqui, bem, tem só pergunta registrar aqui, Mário. mensagem da doutora Gabriela Matias, tá parabenizando Segura o aí, doutor tá, Jean. E também quem manda mensagem aqui, Renata Farias. Né? Parabéns pelas palavras e pelo posicionamento do doutor Jean e da doutora Tereza. Olha, tem uma pergunta aqui, pode soltar porque a gente aproveita esses minutos finais, tá? A Débora diz, a jovem advocacia que realmente é militante não quer só festa. O clube de descontos da OAB participativa quer mudanças nos tribunais. E ela diz aqui, sou jovem advogada e tenho um processo em outras comarcas, tenho que sair de Caruaru para solicitar a conclusão de um processo, porque os telefones não funcionam. E a Maria José pergunta o seguinte, parabéns, doutor Jean, qual a proposta para a anuidade dos jovens advogados? Eu acho que a questão hoje a anuidade da OAB, eu digo que ela é muito cara, sabe por quê? Ela é uma só hoje para o jovem? Não, o jovem advogado tem até 5 anos ele tem um valor menor e depois de 5 anos é um valor maior. Eu digo que o valor normal é 800, 850 reais, que é muito caro. 700 é muito caro, 600 é muito caro, 100 reais hoje Isso é mensal ou anual? Anual. Se você disser, Mário, que a anuidade nossa, 100 reais hoje, ela seria barata, não, ela é cara. Sabe por que ela é cara? Porque não se entrega nada para o advogado, tá certo? E quando não se entrega nada, essa anuidade fica cara, tá certo? Então, o que é que a gente precisa entender? Já existem mecanismos, tá certo, para que o jovem advogado tenha uma anuidade diferenciada. Por que não criar um... Mas a OAB local teria autonomia para isso? Não, aí é a OAB do Estado. Mas a hora que a OAB de Caruaru vai lá e começa a trabalhar isso, tá certo? Para que haja esse tipo de posicionamento, é muito interessante. Na nossa proposta, inclusive, tem uma proposta para a OAB de Pernambuco para que haja uma bonificação, tá certo, para o advogado, para o jovem advogado, na medida que ele desenvolver atividades relacionadas à própria advocacia e dentro da ordem. Bonifica, tá certo? Por quê? Porque você vai ter condições de baratear ainda mais essa anuidade. Muito bem, 8 horas e 59 minutos, a gente recebe aqui o Dr. Jean Grunberg, que é candidato à presidência da OAB Caruaru. A gente vai encerrando essa entrevista e a gente pede que o senhor deixe uma mensagem final. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade à Rádio Cidade, tá certo? A Mário e a Renata, agradecer a minha vice maravilhosa que está aqui, Tereza Tabosa, meus amigos que aqui nos acompanham, e dizer, a advocacia de Caruaru e das nossas cidades circunvizinhas, são 17 cidades. Nós, a partir de 2025, ninguém será retaliado, ninguém será perseguido pelo fato de não ter votado na gente. Por quê? Nós ganharemos e a partir de janeiro, todos nós estaremos juntos. Estaremos juntos para uma OAB altiva, uma OAB que faça se respeitar e respeitar o direito, tá certo, dos nossos advogados. Portanto, dia 18/11, vote 208 aqui em Caruaru e 200 em Recife com Almir e Fernanda, 208 Jean e Tereza. Okay. Muito obrigado. Muito bem, agradecer ao doutor Jean, a doutora Tereza, também o doutor Efigênio está aqui, o Alves Rubro, doutor Felipe Villanova. Nelly também. Nelly também e a jornalista. Não, a minha esposa Carol. Eu pensei que era jornalista, tá? A esposa do Jean. Carol, advogada também. Vai votar em Jean, né? Advogada, esposa e social media. Muito bem. Vamos de WhatsApp, Cidade? WhatsApp Cidade 9987809.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Olha, o Décio manda mensagem aqui, diz assim que fez mais pela advocacia. Na opinião do Décio aqui, é sobre essa história que o doutor Jean falou aí da vara civil. Fernando de Paula também tá mandando o bom dia aqui pra gente.
E também quem manda mensagem aqui é o professor Cláudio Honor, lembrando que hoje é o dia do servidor, a gente já falou sobre isso. E também, Renata, o Rômulo Lira, ele diz: a advocacia criminal está órfã de representação diariamente na delegacia, nos presídios e também no judiciário. Precisamos ver isso, estamos sendo marginalizados. E a opinião do Rômulo Lira, aqui ele também que é advogado. Amanhã, na segunda entrevista da série, a gente entrevista o Dr. Felipe Sampaio. Vamos de intervalo.